Hoje, 18 de outubro, é Dia do Médico. Um bom dia para a gente poder entender como que essa categoria profissional foi tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E para poder explicar isso, eu vou exemplificar alguns momentos de uma história que é muito longa, mas eu tinha que escolher um certo período. E é claro que eu vou falar sobre o final do século XIX e começo do século XX na nossa cidade, que é quando chegam os primeiros médicos aqui para Barretos e atuam de uma maneira muito interessante. Eles começam a fazer parte da política e da vida social do barretense na mesma medida e que vem para poder mostrar a instrução sanitária, a saúde pública, colocar esse debate. Afinal de contas, naquele momento, na teoria, a cidade já era uma comarca, mas na prática era uma pequena vila, quase que um arraial, com pouquíssimas casas e pouca instrução também. Nesse momento, os médicos enfrentavam um desafio de vencer as crenças do curandeirismo para poder sobrepor a medicina, a ciência. E uma das plataformas para poder exibir essa medicina era o jornal O Sertanejo. Ali no jornal Sertanejo de Barretos eram noticiadas as vindas desses primeiros médicos, assim como algumas instruções simples para as pessoas pararem de beijar as bandeiras dos santos, para as pessoas poderem limpar as suas casas, coisas que para nós hoje é muito simples, mas naquele momento era essencial para a saúde pública de Barretos, que começava a se tornar algo institucional. Tanto que, se não for o primeiro, mas é um dos, o Dr. Matias Lex, um médico muito experiente lá de São Paulo, veio para Barretos em 1901, já era até um médico idoso, e encarou o desafio de ser contratado pela Câmara Municipal e liderar a campanha de vacinação contra a varíola. Acontece que o jornal Sertanejo já noticiava que as pessoas não queriam se vacinar. E o médico, Dr. Matias Lex, tentava o tempo todo mostrar para a população os benefícios da vacina, assim como os malefícios que a falta dela poderiam trazer com essa doença. Adentrando aí no período dos anos aí de 1900, um médico aqui e outro ali começou a aparecer em Barretos. Mas só na década de 10 que isso se tornou mais evidente, porque nossa cidade passou a ser um entreposto da pecuária, atraindo moradores, profissionais liberais de todos os lugares do Brasil. Somente em 1912 que foi inaugurado o primeiro hospital em Barretos, um hospital muito pequeno chamado Casa de Caridade, lá na Sociedade Espírita 25 de Dezembro, ali na 16, onde existe até hoje. Para poder ser o diretor desse hospital, o médico mais evidente do momento era o Dr. Raimundo Mariano Dias, um maranhense formado em farmácia pela Faculdade de Medicina da Bahia e em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Mariano Dias, além de ter atuado na Casa de Caridade, ele também era espírita e muito letrado, também liderou momentos ali de um hospital para alienados, que era o nome que se dava a um certo hospital de psiquiatria ali nos anos 20, anos 10, anos 20. Muito interessante a história dele, afinal de contas, além de ser médico, ele também atuava como um jornalista, às vezes um pseudônimo, o Moço Loiro aparecia ali nos jornais da época, e também foi muito político, tanto que do lado do Dr. Antônio Olímpio, naquela época do Partido Pica-Paus, do coronelismo ali da década de 10, tanto que ele acabou sendo assassinado em 1926. Mas outro exemplo que é bem referente assim ao Mariano Dias era o médico Francisco Xavier de Almeida Júnior, um goiano, cujo pai foi presidente do estado de Goiás no comecinho do século XX, na época quando a capital de Goiás era a cidade de Goiás ainda. Francisco Xavier de Almeida Júnior vai para o Rio de Janeiro, estuda na Faculdade de Medicina e vem para Barretos e fica aqui até os anos 30, quando ele morre depois, numa situação um pouco triste também. Mas ele, além de ser médico, também foi escritor, escreveu o livro A Luta contra a Velhice, e também ele foi político ao lado do Dr. Antônio Olímpio e jornalista também, era um exímio escritor. Mas somente em 1921 foi inaugurada a nossa Santa Casa de Misericórdia de Barretos e foi fechada a Casa de Caridade lá na Sociedade Espírita. Eu digo finalmente porque foram muitos anos de lutas para se construir o prédio, o edifício da Santa Casa inaugurado em 21.
E para liderar o corpo clínico dessa Santa Casa, veio para Barretos, anos antes, o Dr. Henrique Pamplona de Menezes, um médico que vinha do Rio de Janeiro para Barretos e se tornou o nosso primeiro diretor clínico, atuando de uma maneira muito interessante dentro da Santa Casa. Nos anos 20, ali, ele estava sempre presente, já era um médico mais idoso, muito experiente, formado lá no Rio de Janeiro em 1884 com uma tese sobre operação cesariana. Olha só como ele já era um pouco para frente. E ele carrega uma história interessante de que ele viveu episódios tristes da vida dele no Rio de Janeiro, e aí foi para São Paulo, e de São Paulo resolveu entrar num trem da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, cujo destino seria a última cidade dos trilhos da companhia. E qual era a cidade fim de linha? Barretos. Dr. Pamplona veio para cá e então se tornou o nosso primeiro diretor clínico. Como vocês podem ver, eu só exemplifiquei 4 pessoas, 4 médicos, e eles tinham essas características interessantes de atuarem não somente na medicina, né, demonstrando essa preocupação com a instrução sanitária, com vacina, com remédio, com diagnóstico, com clínica, com saúde pública, mas ao mesmo tempo também participavam de uma maneira muito ativa, muito interessante na vida política e social de Barretos. Para conhecer um pouco da nossa história, é muito interessante a gente poder ter essa oportunidade de homenagear os médicos.